Bom dia a todos, que o amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. O título da mensagem hoje é Ao Deus Desconhecido. Paulo estava em Bereia e foi levado até Atenas. E quando Paulo estava ali esperando Silas e Timóteo em Atenas, o seu espírito se perturbou em face à idolatria daquele local. Atenas era uma cidade idólatra e seus habitantes praticavam a idolatria, que é o culto aos ídolos. Veja, Atenas tinha mais de 30.000 altares de deuses, de ídolos. Então Paulo estava ali, seu espírito se revoltou. Paulo começou a dissertar, a ensinar na sinagoga dos atenienses, e alguns atenienses se revoltaram, discutiram, e porque Paulo estava trazendo coisas estranhas, deuses estranhos, porque Paulo pregava sobre Jesus Cristo e a ressurreição, e eles entenderam que Paulo estava trazendo deuses estranhos, coisas estranhas para o meio deles. E Paulo foi levado no versículo 22 do capítulo 17 a um local chamado Areópago. O Areópago era um local no ar livre, um monte alto onde eram só pedras, e lá era onde se tomavam as decisões mais importantes. E Paulo foi levado ali para prestar esclarecimento sobre isso que ele estava trazendo para o meio dos atenienses. Veja, aqui no versículo 23, Paulo diz assim, por que passando e observando o objeto do vosso culto, encontrei ali também um altar, aonde está escrito, no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Paulo diz que os atenienses eram acentuadamente religiosos, no versículo 22, mas era uma religiosidade sem entendimento, sem conhecimento, e eles tinham também até um altar onde estava escrito ao Deus desconhecido. E essa história foi interessante porque aconteceu uma epidemia, uma peste, uma praga em Atenas, e muitos atenienses estavam morrendo, sendo ceifados, e eles entenderam que alguns dos seus deuses, dos seus ídolos, estavam revoltados com eles. E eles então, pelo conselho de uns sacerdotes atenienses, eles deveriam pegar ovelhas, soltar essas ovelhas, e na qual as ovelhas, caminhando, comendo ali, se alimentando, parasse diante de um altar e demorasse ali e deitasse ali comendo, era o Deus que estava revoltado com eles. E ali eles iriam sacrificar essas ovelhas àquele Deus, àquele altar. Mas as ovelhas caminhando, comendo, pastando ali, pararam em um local onde não havia nenhum altar. E os atenienses levantaram um altar ali, chamado ao Deus desconhecido. E Paulo pega essa ponte e diz assim, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, a Jesus Cristo e a ressurreição. Eu pergunto para você nesta manhã, o culto que você presta ao Deus verdadeiro, aquele que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, é um culto de entendimento, como diz Paulo em Romanos 12, versículo 1? Porque João também, no capítulo 17, versículo 3, ele diz que a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós só podemos ter vida eterna quando conhecemos verdadeiramente a Deus, quando nos relacionamos, como prestamos um culto a Ele de entendimento. Né? Tem pessoas como os atenienses hoje, que estavam adorando pedra, pau, ouro, bronze, prata. Tem pessoas hoje que estão adorando imagem de escultura, assim como
os atenienses, que era um insulto ao Deus verdadeiro, quebrando a lei de Deus, o segundo mandamento que diz: não fará imagens de esculturas para ti, nem adorará, nem se prostrará diante dela. Tem pessoas hoje que estão adorando essas imagens. E Paulo mostra que nós devemos adorar somente ao Deus eterno. Porque Paulo diz no versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida e a respiração e tudo mais. Veja, perceba que Paulo ainda fala mais uma coisa. Versículo 27, ele diz assim: para buscar a Deus, se porventura tateando, possam achar bem que não está longe de cada um de vós. Ou seja, a Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento das pessoas, mas você mesmo assim, tateando, você pode encontrar o verdadeiro Deus, porque ele está pertinho de você. Busque a Deus e viva hoje. E nessa mensagem de Paulo aos atenienses, teve três coisas, três tipos de reações diante dos ensinamentos de Paulo. Alguns recusaram, outros disseram: sobre isso nós te ouviremos depois. É aqueles que dizem: mais tarde eu vou pensar. E outros aceitaram. Se você pegar o capítulo 17, versículo 32 ao 34, você vai ver isso. Alguns recusaram, outros disseram: vamos pensar sobre isso mais tarde. Ou seja, eu vou pensar, depois eu tomo minha decisão. E muitos aceitaram e foram com Paulo. E eu pergunto hoje: qual Deus você quer adorar? Como é que você quer ser um cristão verdadeiro ou acentuadamente religioso, adorando imagem, escultura, se prostrando diante delas? Ou você quer adorar o verdadeiro Deus que não precisa ser servido por mãos humanas? Então, tome sua decisão hoje, pois o tempo está próximo. Deus abençoe a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Amém.